Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim dar uma passadinha aqui, né, pra falar que eu tô sumindo um pouco, mas foi necessário, né? Como sempre, às vezes a gente tem que sumir um pouco, porque quando a energia das outras pessoas nos, né, interfere no nosso campo áurico, né, muitos olhares, né, pra gente, muitas pessoas olhando, né, pra gente de forma negativa, né, acaba prejudicando o nosso caminho. Tem gente que fala, tem que ter uma vibração alta, só vibrar alto. Não. Tem pessoas que infelizmente têm alguns tipos de odus que a inveja, né, o falar mal, né, os sentimentos, né, negativos em cima da pessoa, pensamento negativo em cima da pessoa, as intenções negativas em cima da pessoa, ou ações negativas em cima da pessoa, prejudica sim os caminhos daquela pessoa. Por muitas vezes as pessoas acham que não, mas prejudica. E como todos sabem, esse ano foi o ano de Xangô, né? Graças a Deus está nos seus últimos dias, né? Então foi um ano muito, né, difícil, não só para mim, porque foi um ano muito difícil para mim, mas também para muitas outras pessoas, né? É um ano que a gente, né, Xangô tá batendo martelo para a vida de muitas pessoas, né? E foi um ano muito difícil para mim, por quê? Porque esse ano de Xangô foi um ano que eu tive que passar por uma aprovação kármica, né? Muitas pessoas não acreditam, mas eu sei o que eu estava passando, né? Eu sei o que eu vim passar, tá terminando, se Deus quiser, vai terminar, né, esse ano, né, para a gente começar o ano novo, né, com mais sabedoria, né, com mais aprendizado, porque tudo na nossa vida é aprendizado. Uma coisa que eu falo, por muitas vezes eu me fiz de vítima, né, dos acontecimentos, e se fazer de vítima não adianta nada, né, gente? Mas a gente, infelizmente, às vezes tem que vir aqui fazer o nosso trabalho, né, o nosso propósito de vida, e acabou. Não importa o que fulano acha, não importa o que ciclano acha, a gente sabe o que a nossa ancestralidade passa pra gente, né, aquele sentimento, né, que vem do fundo da nossa alma, que vem correndo no sangue das nossas veias, e é essa a sua missão de vida. Esse ano você vai ter que fazer isso, e a gente tem que fazer, né, a gente tem que fazer a nossa parte pra gente poder abrir mão de certos karmas que a gente não tem como desfazer deles, né? Foi combinado lá em cima no Urum com o Olodumare, né? E a gente tem que vir aqui e fazer a nossa missão. Então foi uma missão difícil? Foi. Ser uma pessoa que sofre para curar o outro, né, é muito difícil. E eu conheço muitas pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, algumas pessoas ainda estão começando nessa fase, outras já estão no meio do caminho, algumas estão terminando assim como eu. Espero que todas elas tenham força, confiem primeiramente em Deus, claro, porque Deus, como eu falo, é a energia suprema, é onipresente, onisciente, né? Onipresente, onisciente, onipotente, não tem força maior do que Deus. E nossos Exus, nossa espiritualidade de direito, os pretos velhos, os caboclos, os erês, e para quem cultua o povo cigano, os baianos, né? Os boiadeiros, a marujada, só podem atuar na nossa vida se Deus permitir, né? Porque Deus é a força maior, não tem nada nem ninguém, nem espírito nenhum, nem orixá nenhum maior que Deus. E orixá, né, como eu sempre falo aqui, são centelhas divinas, são parte de Deus. E Deus, como é o Supremo, ele vem, né, trazendo as suas energias nas forças da natureza, que são os orixás, né? Cada orixá tem o seu campo de força, que é a força divina que vem do nosso Criador, que é Deus, né? Então hoje eu vim falar sobre isso, sobre esse ano pesado que eu passei e que muita gente passou, né? Algumas estavam do outro lado e eu de um lado, mas enfim, mas eu sobrevivi, né? Sobrevivi, difícil foi, mas eu sobrevivi. E o que acontece? Esse ano que está terminando, que foi o ano 9, o ano do Ossá, que foi onde as grandes mães, né? As feiticeiras, dizem que não pode falar os nomes delas à noite, mas eu acho que tudo com respeito, né? Quando a gente tem respeito, né? Aquela força, né? Aquela sabedoria ancestral, tudo é válido. Mas como todos falam que não pode, eu vou, né, respeitar os mais velhos, né? Porque eu preciso também respeitar os mais velhos. Então, esse ano de Ossá foi o ano das grandes mães. E elas veio cobrando o quê?
as pessoas aqui na Terra, né? Foi o ano que elas desceram por Aie, né? Que é a Terra, né? Que Yansan fala muito nesse Odu, né? A Yansan fala muito né, como eu vou dizer, da forças, né, das feiticeiras. Então, as grandes mães, que foram muitas pessoas, né, muitas feiticeiras, né, que têm contato com essas forças, né, com as grandes mães, então fizeram o trabalho sujo, vamos assim dizer, aqui na Terra esse ano. Então, esse Odu Ossá fala muito de quê? Como eu falei num vídeo lá no comecinho do ano, fala do caráter. As grandes mães vêm cobrando o caráter das pessoas, vieram cobrando esse ano, né? Pessoas que são mau caráter, pessoas que têm uma conduta errada, pessoas que fingem ser uma coisa que não são. Então as grandes mães vieram cobrando isso. E as grandes mães usam o quê? Usam as suas filhas feiticeiras, né, para fazer esse trabalho sujo, né? E pessoas que têm a espiritualidade que foram perseguidas, pessoas que têm a espiritualidade que foram, né, bruxas, feiticeiras, magas, né, em vidas passadas. Então a espiritualidade dessas pessoas vieram trabalhando, fazendo essa limpeza, né, aqui no Aie na Terra. Então quem tem um mau caráter esse ano passou um perrengue, né? Que as grandes mães vieram cobrando feio, né? Porque a pessoa tem que se olhar para dentro de si e melhorar o seu caráter, né? E quem não conheceu as suas sombras também, gente, que eu passei por isso, conheci as minhas sombras, porque o que acontece? A espiritualidade também, né, não é porque a gente estava trabalhando, né, nessa parte, né, da cobrança que a gente também não vai passar pela cobrança, né? Então eu tive que mergulhar nas minhas sombras, né? Porque a gente, às vezes, como eu falo, antigamente eu achava que a gente tinha que pegar a nossa sombra, jogar pro ladinho e só ficar com a nossa luz. Mas não, a gente tem que lá abraçar nossa sombra, porque é onde está nossa defesa, né? Nosso potencial, nossa força e nosso poder. Então aí eu tive que dar um mergulho bem fundo lá dentro das minhas sombras, para me conhecer de verdade, saber a força que eu tenho, o potencial que eu tenho, né? E são muito, gente, eu descobri coisas que eu tenho capacidade de fazer que eu nem sabia. Esse ano foi tão difícil para mim que eu tive que descobrir certas coisas que eu tenho capacidade de fazer na marra, no medo, no sentimento de culpa, né, na insegurança, né, Foi um ano muito difícil para mim, que eu tive que... A espiritualidade me botou de frente com situações que ou eu me defendia ou eu caía, né? Então eu tive que aprender a usar essa minha sombra para me defender, né? Foi muito difícil. Não vou falar que foi fácil, porque eu sempre fui uma pessoa que, como eu falo, às vezes a gente acha que é boazinha demais, mas às vezes a gente não é boazinha demais. Às vezes a gente só faz aquela bondade para se sentir ser aceito por falta de amor próprio, que não era o meu caso, graças a Deus, porque eu sempre tive, né, sou leonina, um amor próprio muito grande, mas eu tinha mania de ser boa demais para satisfazer uma vaidade, né, que era inconsciente. Muitas pessoas acontece isso, gente. A gente faz bondade demais, acha boa demais e começa a querer ajudar todo mundo à nossa volta, mas para satisfazer uma vaidade inconsciente. E eu era assim, né? E também tem gente que faz isso por falta de amor próprio, para poder se sentir aceito no ambiente, né? Graças a Deus não é o meu caso, porque eu sou leonina. Enfim, e tem também a família, gente. As grandes mães também vêm cobrando muitas pessoas de família, porque tem muita gente que se doa demais, né? Que tá ali numa família e faz tudo por todo mundo e esquece de si mesmo. Que tá em um emprego, faz tudo por todo mundo e esquece de si mesmo. Que tá em alguma comunidade ali, em algum local religioso, faz tudo por todo mundo e esquece de si mesmo. Tipo assim, se doa demais e não olha para si mesmo. Isso também as grandes mães vieram cobrando nesse ano, né, para botar a pessoa a se olhar para dentro de si, a se botar em primeiro lugar sempre, porque infelizmente às vezes a gente quer colocar as outras pessoas que a gente ama em primeiro lugar, mas a gente tem que botar a gente em primeiro lugar, nos cuidar, porque, né, no mandamento de Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não mais do que a ti mesmo, porque se você não tem capacidade de se amar, como você vai amar o próximo? Então as grandes mães também vieram cobrando isso esse ano. E teve muita gente que passou por perrengue sobre
essa situação. E também se achar salvador do mundo, né? Impedir, quando a gente tenta salvar a outra pessoa, porque quando a gente tenta abraçar o problema da outra pessoa, né, a gente pega ali, quer resolver a situação para aquela pessoa, né, e chega lá na frente, a pessoa faz a mesma coisa ou faz uma burrada maior, né, e quando na hora das consequências quer que alguém resolva, e quando a gente se acha salvadora do mundo, a gente vai lá tentar resolver a situação daquela pessoa. O que acontece? A gente abraça um karma que não é nosso, né, passa por uma situação de um karma que não é nosso, que a gente não tem necessidade de passar por aquilo, e evita o crescimento daquela pessoa, porque a pessoa precisa crescer. As pessoas, como eu falo, eu passei por situações que eu não tinha como não arcar com as consequências dos meus atos, assim como muitas pessoas também passaram por isso. Então, quando a gente tem uma atitude, né, vai ter uma consequência. Toda escolha nossa tem uma consequência, e se a gente não se responsabilizar pelas consequências dos nossos atos, a gente não tem como jogar nas costas de outra pessoa, né? A gente tem consciência daquilo. Não, eu estou nessa situação porque eu fiz uma escolha errada e ponto. Esse erro meu, essa escolha minha, né, é equivocada, eu vou crescer com isso, vou aprender com isso de alguma forma. Não nos fazer de vítima, botar a culpa em todo mundo à nossa volta, né? Mas assim, tem coisas, situações que a gente passa que é aprendizado. Como eu falei, esse ano eu passei, o meu sofrimento foi cura, vamos assim dizer, para muitas pessoas, né? Porque a espiritualidade de Xangô estava firme nos meus caminhos. Então, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu tenho uma energia muito forte. Então, quem, né, como eu vou dizer assim, violasse a minha energia de alguma forma, a cobrança, né, espiritual ativava o karma daquela pessoa. Isso é muito difícil porque você acaba sendo rejeitada, é muito difícil porque você acaba sendo evitada, né? Para quem tem conhecimento, vê a situação ali e você tenta não ser aquela pessoa ali, mas não tem como, é sua energia. A sua energia tá ali daquela forma, você tá passando por aquilo ali, por seu crescimento, né, espiritual, para sua evolução, porque você lá atrás em outra vida fez algumas coisas e você fez um acordo lá em cima para passar por aquilo. Então, esse ano foi muito difícil, porque foi um ano que eu sofri muito ataque físico, eu sofri muito ataque energéticos, eu sofri muito, né? Vampirização. Nossa, eu passei uma situação muito difícil. E normalmente as pessoas que eu tentava pedir ajuda, né? Porque eu no começo não sabia o que estava acontecendo, né? Eram as pessoas que vinham, né? Tentavam quebrar mais ainda a minha perna para depois oferecer a muleta e fingir que tinham me ajudado. Mas aí no caso, graças a Deus, eu tive muito discernimento, consegui me manter, né, equilibrada, porque o ataque no meu mental foi muito grande, ainda está sendo, né, mas agora eu tenho uma visão diferente. Eu tô tendo um entendimento, né, melhor nessa situação. Então, mas gente, eu tive uns ataques mentais, né, de espíritos de baixa vibração muito forte mesmo. Como eu vou dizer, no candomblé fala muito Ajogun, né? Muitos Ajoguns vieram, eu passei por muitas situações e só Jesus. Então, enfim, mas graças a Deus eu tô viva. Ainda tem uns diazinhos para 2026, mas eu creio que esses diazinhos eu vou estar, né, em paz. Porque se eu não fiquei louca até agora, eu não fico mais. Graças ao meu bom Deus, né, que me ajuda, a minha espiritualidade, né, que me amparou esse tempo todo. Tive muita ajuda de algumas pessoas também, só que é aquele negócio, quando você é muito atacado, quando você não sabe em quem confiar, porque você tá ali naquela situação, você se sente invulnerável, né? E você precisa de ajuda e todas as pessoas que chegam perto de você, em vez de te ajudar, tentam te prejudicar mais, então você fica, em quem eu posso confiar? Aí o que você faz, você levanta o muro entre você e as pessoas, porque você não sabe mais em quem confiar. Ainda mais quando você tenta confiar em pessoas que você ama, em pessoas que eram para poder te proteger, poder te ajudar, e aquela pessoa ali, né, uma que tenta puxar seu tapete. Então você fica desacreditada no ser humano, você fica pensando, eu vou confiar em quem? Se as pessoas que eu mais amo também tentaram me prejudicar, tentaram me desestabilizar. É difícil, é muito difícil. Mas graças a Deus, Deus me manteve em pé.
os orixás me manteram em pé, me deram muita proteção e o pessoal da minha coroa, né? Que eu tenho muito amor por eles, também me ajudaram muito e me manter em pé. Eu acho que se não fosse a minha espiritualidade, né? A espiritualidade dos orixás e Deus, eu não estava aqui. Né, com meu uri equilibrado e ciente das situações que eu passei, né, ciente dos aprendizados também que eu tive, né, que muita gente acha, porque tá maluca, porque tá isso, não. Eu não tô maluca, graças a Deus eu consegui me chegar inteira aqui, eu sei o que eu passei, só Deus sabe o que eu passei, né, tem situações que eu passei que ninguém nem imagina e também não tem nem necessidade de eu vir aqui falar. Né? Então esse ano foi muito complicado. O ano de Ossá, desse do 9, fala muito da força que vem de dentro. Né? Então o que quer dizer essa força que vem de dentro? Porque quem não está alinhado com o seu caminho de propósito de vida também foi cobrado pelas grandes mães. Então a força que vem de dentro é esse incômodo, essa energia que a gente vem de dentro da gente, assim, que a gente acha às vezes que é ataque de fora, mas é ataque de dentro. Porque o Odu 11, o Odu Aurim, ele fala muito de Egum na nossa vida, né? De forças que vêm de fora nos cobrando, né? Que às vezes é algum espírito, alguma coisa assim, algum ente querido próximo que morreu, que fica perto, mas o Odu Ossá, ele fala da força que vem de dentro, do caos que vem de dentro, que é o sangue que corre nas nossas veias, né? É o sangue ancestral. Então, ele é uma força muito complicada de ser explicada, mas que vem de dentro. Então, quando a gente está passando essas perturbações, porque a gente passa muitas perturbações, como eu passei, tenho certeza que muitas pessoas também passaram, vem de dentro. Às vezes a gente tá tão sensível, porque nesse Odu a nossa mediunidade fica igual uma parabólica, né? Então quem tem mediunidades, o nosso mental fica muito potente. E quem tem muitas mediunidades, essa mediunidade fica muito, como eu vou dizer, sensíveis. Então fica tipo um véuzinho. O mundo espiritual com o mundo físico, no caso material, parece um mundo só. Quem tem muita visão espiritual, quem tem muita mediunidade, fica completamente entre os dois mundos. Não consegue diferenciar o que é real, né, o que é material no caso, do que é espiritual. Então, quem tem muita mediunidade sofreu muito esse ano, porque as nossas mediunidades ficou igual uma parabólica. A gente sentia tudo à nossa volta, tanto espiritual como material, né? E a nossa força mental, a gente descobriu um poder mental que a gente não tinha. Muitas pessoas aprendeu como eu vou dizer, a telepatia, né? Muitas pessoas aprenderam isso. Só que uma coisa que eu sempre falo, já falei em um vídeo aqui anterior e vou falar de novo. Pra gente fazer uma telepatia com uma pessoa, né? A gente precisa de um espírito para isso. De um egum, né? De um espírito. Se você tentar manipular uma pessoa para poder fazer alguma coisa, para satisfazer o seu ego, né? Ou para, como vou dizer assim, ou para prejudicar aquela pessoa de alguma forma, você acha que um espírito de luz vai vir te ajudar a fazer isso? Você acha que um espírito de luz, um espírito bom, um espírito que possa ser um ancestral seu, um guia seu, né, que caminha contigo, ele vai se prestar a vir vigiar a vida do outro para você, porque você tá querendo saber o que o outro tá fazendo, o que o outro tá deixando de fazer? Você acha que um espírito de luz, um guia seu, vai se prestar a manipular uma pessoa para satisfazer o seu ego, a manipular uma pessoa para poder prejudicar ela? Seu guia não vai fazer isso. Um espírito de luz não faz isso. O que vai fazer é um egum em desequilíbrio que está rondando por aí, um egum que gosta de contenda, um egum que quer sugar energia, entendeu? Isso que você vai atrair para sua vida. E você vai acabar ficando o quê? Obsediada, o seu espírito de luz, né, o seu Exu, ou a sua Pombogira, né, o seu preto velho, os caboclos, quem você tem mais conexão, quem for mais, né, de frente com você, se ele for de luz, ele acaba se afastando um pouco, porque ele não vai se prestar um papel desse. E o que vai acontecer? Você vai se fazer vínculos com os espíritos de baixa vibração. Você vai fazer vínculo com eguns em desequilíbrio, com um egum mal que gosta de contenda, com um egum que gosta de fofoca. É isso que você vai fazer
aliança. E seu guia de frente vai acabar se afastando de você. Então a gente tem que prestar bastante atenção no que nós temos feito da nossa vida, entendeu? Como nós estamos tentando usar nossa espiritualidade para a gente não poder nos afastar dos nossos guias, né? E esse Odu também falou muito da nossa sombra, pra gente, né, descobrir a nossa sombra, que, como eu falei, o Ossá é o caos que vem de dentro. Então é um mergulho na nossa sombra, porque Exu e Pombogira traz isso, ó. A nossa sombra. Exu e Pombogira é um espelho, pra gente ver o que a gente tem que melhorar na gente mesmo. E às vezes eles trazem pessoas pra perto da gente que é nosso espelho, ou ao contrário, né? Igual, tipo assim, se eu sou uma pessoa manipulável, né? E eu tenho que parar de tentar deixar as pessoas me manipular, o que eu vou trazer pra perto de mim? Pessoas narcisistas, pessoas manipuladoras. Agora, se eu sou uma pessoa, né, que sou, como eu vou dizer, má, e eu tô guardando isso na minha sombra, eu ignoro isso, eu vou trazer pra perto de mim o quê? Pessoas má. Porque aí eu vou ter que botar a minha maldade pra fora, como eu falei, mergulhar na minha sombra pra me poder ressignificar aquela minha maldade. Só que às vezes a gente não quer fazer isso, a gente não quer, né, chegar nesse patamar, mas a gente é necessário, né, a gente mergulhar lá na nossa sombra, descobrir toda a podridão que tem lá dentro, né, também a nossa força, nossa potência, nossa defesa, porque tá tudo lá na nossa sombra, né, e resignificar esses sentimentos pela polaridade, né, a dualidade, como eu sempre falo, o bem e o mal. A gente tem que saber equilibrar, a gente tem que ficar ali no meio, nem bom demais, nem mal demais. A gente tem que ficar no meio onde a gente vai ser justo, tanto com as outras pessoas à nossa volta, quanto com a gente mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi, ser justo primeiramente com a gente, porque muitas vezes eu tentei ser justo com as pessoas à minha volta e acabei sendo injusto comigo. E quem tem a energia de Xangô não pode isso, né? A energia de Xangô fala muito sobre isso, que a gente tem que ser justo, mas primeiramente com a gente. A gente não pode ser justo com todos à nossa volta e ser injusto com a gente, porque senão a gente acaba ficando negativo. Então a gente tem que ser justo com a gente, né, e justo com as pessoas à nossa volta, mas primeiramente com a gente. Então hoje eu vim falar sobre isso, né, o do que passou, que está terminando, graças ao meu bom Deus, e que nós possamos, né, passar com muita mais conhecimento, com muito mais sabedoria, né, por não ter deixado as situações negativas desse ano que passou nos fazer de vítima, nos desestabilizar, nos desacreditar do nosso espiritual, entendeu? A gente tem que abraçar esses aprendizados, essas dificuldades que a gente passou nesse ano, como um aprendizado, como crescimento para a nossa evolução espiritual e para a nossa evolução como ser humano, né? E ano que vem é o Odu 1, o Odu que eu ainda não... Ocaran. Esse Odu Ocaran também, ele é meio complicadinho. Ele vem muito a energia de Exu, Exu Bara. Vem falando muito a energia dele nesse Odu. E esse Odu, ele fala o quê? Que o mundo não é bem nem mal. O mundo é um equilíbrio. Então tem momentos na nossa vida que infelizmente vamos ter que usar do nosso lado mal. E tem momentos na nossa vida que vamos ter que usar o nosso lado bom. E tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que ficar ali, ó, naquele equilíbrio entre o bem e o mal, né? Esse ano que vem deve ser um ano muito complicado também, porque vai ser um ano onde Mãe Ansan, no caso desse ano, né, vem trazendo ventania para a vida de todos, né? Uma ventania de mudanças favoráveis para quem andou certo e mudanças, né, negativas para quem andou em caminhos errados. Mas esse ano foi um ano de mudança também, de justiça e de mudança, né, com os ventos de nossa Mãe Ansan. E agora, aí, ano que vem, o ano de Ocaran, a primeira recadinho desse Odu é o quê? Sair da zona de conforto. Então, os ventos de minha Mãe Ansan desse ano que vem vai entrar muitas pessoas fora da zona de conforto. Esse caos que sai de dentro do Ossá, né, do 9 que aconteceu esse ano com a gente, vai ser para poder
tirar a gente da zona de conforto ano que vem. A gente começar a mudar, né? A sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem medo de mudança. Eu falo porque eu também tive medo de mudança. Nossa, eu morro de medo de mudança. Mas esse ano de 2025, a minha vida teve uma mudança de 360 graus. Eu tive que entregar na mão de Deus, porque eu não sabia mais o que fazer, né? E ano que vem esse Odu fala muito disso, o Odu de mudança, saída da zona de conforto. Então a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, porque quem não sai por bem vai sair por mal. E isso é complicado, porque eu saí por mal. Uma coisa que eu vou falar, não deixe se prender na zona de conforto. Não deixe as situações da sua vida, né, te desesperar. Porque às vezes a gente quer segurar o controle de tudo, né? A gente quer pegar aquele controlezinho e controlar tudo à nossa volta, só que a gente não poder sair da zona de conforto dali, porque aquela dorzinha é conhecida, aquele relacionamento é conhecido, aquele local ali onde a gente mora é conhecido, né? Aquele lugar ali é confortável porque eu conheço as pessoas ali à minha volta, mas aí o Odu vem falando o quê? Saia da zona de conforto. Seu lugar não é mais aí. Essas pessoas não é mais pra você. Esse trabalho não é mais pra você. Esse relacionamento não é mais pra você. Ele vem dando uma sacudida pra gente sair da zona de conforto. Relacionamento que não faz mais, não tem mais sentido, né? Trabalhos que não tem mais sentido, localidades que não tem mais sentido, cidades que não tem mais sentido, estado que não tem mais sentido. Chubara vem tirando a gente da nossa zona de conforto. E vai ser complicado. Eu falo por mim, já tô morrendo de medo. Dentro do ano já tô com medo, né? Porque eu confio muito em Exubara. Ibara, né? É o Bara do corpo, né? Esse Bara Lunã, do movimento, da transformação. E a gente vai ter que se entregar. A gente não pode segurar o controle, a gente tem que se entregar, né? Porque ele vai nos ajudar a curar as nossas sombras também, né? E essa zona, sair dessa zona de conforto vai nos ajudar a olhar para dentro da gente, né? E curar as nossas sombras. Uma coisa que eu aprendi muito com o Bara esse ano, parar de ser orgulhosa. Ele me fez passar por situações que eu tive que parar de ser orgulhosa, né? Como muitos aqui sabem, eu fui criada pelo meu pai, né? Me ensinou muitas coisas boas, tá meio de malzinho comigo, mas eu amo ele. Mas então ele me ensinou a ser muito independente, a ser muito, como vou dizer, autossuficiente. Em um lado foi bom, né? Mas em um lado foi ruim. Porque eu acabei abraçando esse orgulho, né? Esse ego, né? Essa coisa de eu resolver tudo. Tudo eu dou um jeito. Tudo eu resolvo, não sei como, mas eu vou resolver. Não saber pedir ajuda, não saber pedir auxílio ao próximo. Então isso, eu sofri muito esse ano com isso, né? Então por isso que eu acho que eu posso ter sido que essa parte da rejeição, né? Porque eu sempre me achei autossuficiente, eu tive que começar a baixar um pouco a bola e procurar auxílio das pessoas para poder, né, trabalhar a minha humildade. Como eu falo, a minha espiritualidade quer que eu trabalhe na Umbanda, por quê? Para trabalhar a minha humildade. E às vezes a gente é arrogante demais, mas não percebe. Né? A gente não percebe, a gente só se vai dar conta quando o aprendizado já está quase terminando. Mas graças a Deus eu aprendi. Estou tentando melhorar isso, estou tentando confiar mais nas pessoas, né? Mas ainda tenho aquela resistência, que também é uma coisa muito difícil para mim. Então eu estou tendo, né, que trabalhar, ressignificar as minhas sombras para poder seguir meu caminho de evolução espiritual depois desse ano conturbado na minha vida. E também o Odu, né, o Karan, o Odu, a segunda lição dele vai ser: tenha coragem. A gente vai ter que ter. Eu já passei por. Eu acho que eu já tô nesse Odu já, né? Porque as situações estão acontecendo na minha vida, eu já tô até com a energia desse Odu. Tenha coragem. Ter coragem o quê? De enfrentar o mundo, de sair da zona de conforto, de buscar o que você quer, né? De correr atrás dos seus sonhos, né? De não deixar ninguém te limitar, não deixar ninguém te oprimir, né? A gente tem que ser firme, né, no que a gente quer, nos nossos sonhos, nas nossas vontades, né? Não deixar nada nem ninguém tentar tirar a nossa coragem, porque infelizmente às vezes as pessoas à nossa volta tentam fazer a gente desacreditar na gente mesmo, né? Então, se você sabe quem você é, se você sabe a força que você tem
E as pessoas à sua volta faz você tentar desacreditar em quem você é, em quem você a força que você tem. Às vezes aquele local não é para você. Às vezes aquelas pessoas ali não é para estar perto de você. Porque a gente não precisa. Igual aquela historinha da garrafa d'água. No aeroporto ela tem um preço, na barraca da esquina ela tem um preço e na praia ela tem um preço. Então, depende do lugar que a garrafinha d'água tá para ela ser valorizada, não é verdade? Assim é a gente. Depende do lugar que você está para você ser valorizado. Se você está em um local que as pessoas não te valorizam, se retire. Vá para um lugar que você tenha valor. Você não precisa ficar provando o seu valor para ninguém, porque você sabe quem você é. Então você tem que se retirar desse local que as pessoas não têm conhecimento do seu valor e ir para um local que te valorizam. Se a nossa energia, infelizmente, a nossa energia incomoda muitas pessoas, né? Tem pessoas, né, que têm energia muito forte, né? E essa energia forte marca a presença. E essa luz dessa presença ofusca a sombra das outras pessoas. E isso cria guerras, cria caos, porque as pessoas não querem olhar para suas sombras. Então, se chega alguém da luz nesse ambiente, onde tem muitas pessoas na sombra, que acaba refletindo a sombra dessas pessoas, elas ficam com raiva. Elas não querem você ali, porque elas se incomodam com o seu brilho, com a sua força, e começam a querer que você se retire, ou querer começar a te atacar, ou querer provar que são maiores e melhores que você, que é uma coisa também que o Odu, o Karan fala, da vaidade. As pessoas, às vezes, não aceitam que tem outras pessoas mais fortes que elas. Aí o que acontece, elas ficam ali tentando rebater contigo para provar que são fortes, para provar que são melhores, para provar que não são, que você não pode ser melhor que elas em alguma coisa, que você não pode ser mais forte que elas em alguma coisa, porque elas estão com o ego e o orgulho ferido, com a vaidade feridas. Então aquilo é muito ruim. Uma pessoa vaidosa demais, ela quer provar para todo mundo que ela é melhor. Por mais que ela tá ali, ó, as pessoas começam a atacar essa pessoa que tem luz, porque eles não querem aquela pessoa ali, porque ela, além de refletir as sombras, elas provam para eles que eles não são aquilo tudo. E eles ficam ali, ó, atacando a pessoa, para provar que são melhores, para provar que tem forças, entendeu? Mas a gente tem que saber que a gente não tá aqui para competir. Uma coisa que eu sempre falo, infelizmente a cultura do Brasil ensinou a gente a competição. Sempre no colégio, você podia ter tirado mais na nota. Você tem que ser melhor, você tem que ser isso. Sempre ensinando a gente a ser melhor, o maior, o mais. Aí a gente cresce com essa energia de competição, com essa energia de comparação, né? Infelizmente a gente vive nessa cultura. E a gente não tá aqui para competir com ninguém. A minha competição é de mim comigo mesmo. O que eu era ontem eu tenho que ser melhor hoje, o que eu sou hoje eu tenho que ser melhor amanhã. Então essa é a minha competição. A minha competição não é com o colega do lado. Se eu puder ajudar o colega do lado a evoluir, a acender a luz dele, a gente tem que ajudar. Porque a gente está aqui para cooperar, não para competir, não para se comparar. Como eu falo sempre, ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas só têm um pouquinho de evolução a mais porque às vezes elas se esforçaram mais. A pessoa só está com um brilhozinho maior, né? Porque às vezes ela acendeu a luzinha dela. Então, em vez da gente tentar apagar a luz do outro, vamos tentar acender a nossa luz. Como eu falo, as pessoas infelizmente são tão vaidosas, tão orgulhosas, egocêntricas, que elas preferem, elas têm mais prazer em gastar energia tentando derrubar o colega do lado, que está incomodando porque é grande, do que usar essa energia para se elevar, para acender a própria luz dentro de si mesmo. Infelizmente, esse mundo está assim. De competição, de comparação, de querer provar que é melhor, de querer provar que é maior, de querer provar que é mais. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Na hora lá de fechar a tampa, vai todo mundo para 7 palmos debaixo da terra. Pro mesmo lugar. Pro mesmo lugar. Às vezes, aquela outra pessoa ali só tem um espírito mais velho. Por isso que ela tem mais sabedoria. Por isso que ela às vezes tem uma luz maior. Porque ela já é um espírito antigo. E um corpo mais jovem.
porque idade aqui não fala nada, né, gente? A gente tem que sim abraçar a ancestralidade, né, as hierarquias espirituais, mas isso não quer dizer nada. Tem muitas pessoas, né, que estão nascendo agora que são espíritos muito mais evoluídos do que nós que já somos mais velhos. Então aí a gente não vai respeitar a sabedoria, né, de uma criança porque ela é uma criança? Se ela tem uma palavra boa, se ela tem um direcionamento bom para dar para um adulto? Tem crianças, hoje mesmo eu fui no mercado, tinha uma criança com uma luz linda. Ela olhou para mim e falou uma coisa para mim que eu não vem ao caso falar agora, que ela não poderia saber. Uma criança, não devia ter nem 7 anos. Aí eu vou desvalorizar o que ela falou para mim que estava certo porque era uma criança, se eu tô vendo sabedoria ali naquela criança, naquele espírito? A gente não tem que desvalorizar o outro só porque ele é mais novo. Às vezes é um espírito mais velho que tem ali naquele corpo de criança. E eu tenho certeza que era com uma sabedoria imensa. Só o olhar dela, já para quem tem percepção espiritual, já dava para ver. Então, gente, vamos, né, tentar ver o que a gente tem criado, porque o que acontece também, esse Oduossá, isso eu vou falar porque eu aprendi pouco tempo, né? Que como eu falo, eu também não sou 100%, eu não sei tudo, eu cada dia tô aprendendo mais. E normalmente as coisas que eu aprendo é a minha espiritualidade que vem me intuindo. O que acontece? O do 9, né, esse o do Ossá, a gente, como eu falei, tem um poder mental muito grande. Então a gente cria muita coisa. E muitas coisas à nossa volta a gente que cria. Entendeu? Os espíritos de baixa vibração só sugestiona. E a nossa mente cria. Então, quanto maior o poder mental, maior o que a gente vai criar. Então a gente tem que começar a olhar para as coisas boas para a gente poder começar a criar coisas boas, né? Porque como eu falo, o meu medo, né, de certas coisas desse ano fizeram eu criar, infelizmente, muitas coisas ruins no meu caminho. Coisas que eu poderia já ter passado, coisas que eu poderia já ter aprendido há muito tempo, o meu medo fez eu não conseguir enxergar e criar muitas negatividades no meu caminho. Né? E eu não tive ninguém para sentar comigo e conversar sobre isso. Eu aprendi sozinha na marra. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso poder mental, porque o espírito de baixa vibração sugestiona aquilo pra gente, né? O obsessor que fica ali rondando a gente, tentando nos prejudicar, tentando prejudicar a nossa evolução espiritual, a gente acaba, né, abraçando aquela sugestão, aquela intuição e criando aquilo na nossa vida. Que foi o que aconteceu comigo. Muita coisa eu criei no meu caminho, né, por medo, por essas sugestões, essas intuições de espírito de baixa vibração, né? Como eu falo, a gente sempre tem aqui um espírito, o nosso anjinho e o capetinha. Isso é muito real. Eu sempre falo isso nos vídeos, é muito real. Então a gente tem que tomar cuidado com qual a situação que a gente está abraçando. Eu passei por muita situação negativa porque o meu medo fez eu criar muita coisa nos meus caminhos. Então, a gente tem que começar a aprender que a gente não precisa ter medo de nada, a gente não precisa ter sentimento de culpa, né? Porque, como eu falei em um vídeo aí atrás, eu abracei muito as sombras das minhas entidades, né? A minha Padilha, eu sou tão praticamente uma simbiose que eu tenho com ela, então eu acabei abraçando a sombra dela muito forte. E a sombra dela, no caso, me prejudicou muito, né? Então, aí depois veio o seu Zé, meu amorzinho da minha vida também. A sombra dele também tentou me prejudicar muito. Quer dizer, tentou não, né? Eu acabei abraçando demais a sombra dele, né? Mas ele veio me ajudando a olhar para minha sombra. Ele que veio me ajudando a curar isso tudo dentro de mim e tentar me afastar um pouco das sombras da minha moça, porque eu estava me prejudicando muito por ter abraçado a minha moça de uma forma muito forte. Né, e acabei abraçando a sombra dela também. Eu até falei nisso em uma tiragem, né, que eles falaram em uma tiragem sobre isso. Então aprendi muito esse ano. Passei por muita dificuldade esse ano, né, espiritual, muito ataque emocional, muito ataque no meu mental, né, e quando a gente tem um uri forte, nada nem ninguém derruba a gente, se não for a gente mesmo, né, isso eu aprendi também,
né? A gente, com ori forte, ninguém derruba a gente. Eu conheci uma força que eu tenho que eu não sabia que eu tinha, né? E eu sou muito grata a Deus e a minha espiritualidade, como eu falei, por ter chegado até aqui intacta, com saúde, bem, né? Porque foi um ano muito difícil mesmo. Espero que esses 3 diazinhos, 4 que falta, né, eu seja forte o suficiente, porque os ataques não terminaram. A minha percepção sobre eles que mudaram, né? Por isso que as coisas estão melhorando, né? Então e saber, né, as energias dos orixás também é muito bom, porque quando a gente tá com uma dificuldade na nossa vida, né, a gente abraça a energia daquele orixá ali. Como eu falo, todos nós temos um orixá de cabeça, dois, né? Tem a nossa egregória, né? O nosso ori. Só que uma coisa que eu aprendi, que a minha espiritualidade sempre falou, todo orixá vai um momento tá forte ali na nossa vida, né? Porque o orixá é a divindade que faz da parte da natureza, que é Deus, né? Então, Deus não vai, né, te abandonar. Se você está precisando da energia de Oiá, tu acha que você não vai ter a energia de Oiá no teu caminho? Se você está precisando da energia de Iemanjá, você acha que você não vai ter a energia de Iemanjá no seu caminho só porque ela não tá no seu ori? Não. Cada momento da nossa vida a gente precisa da energia de um orixá. E é aí que aquele orixá, a gente tem que se conectar com aquele orixá para, né, aquela energia trabalhar no nosso caminho. Né? Às vezes a gente precisa mais da energia de nossa mãe Iemanjá para poder trazer clareza no ori, trazer equilíbrio no ori, né? Trazer força no ori. Às vezes a gente precisa mais da energia do nosso pai Xangô para trazer força e equilíbrio no ori também, porque Xangô também traz força e equilíbrio no ori, proteção para o nosso ori, né? Porque Xangô não traz só justiça, né? Ele traz força também, ele traz equilíbrio também, né? E traz proteção para o ori. Né? Então a gente tem vários, tem que ver, às vezes a gente tem que se conectar muito mais com a energia de nossa mãe Nanã, né? A dona da lama, né? do lodo, né? Que fala, porque ela ali também é aquela energia de sabedoria, né? Do nascimento e da morte, né? Mas às vezes esse nascimento e essa morte nem é de corpo físico, né? É um nascimento e a morte de traumas, de, como eu falei, medos, de culpa, né? Então, essa sabedoria a gente precisa abraçar também. Às vezes, essa energia está mais forte na nossa vida. Depende de qual momento que nós estamos na nossa vida e de qual energia que nós vamos precisar. Então, quando a gente tem entendimento, né? Porque uma coisa que eu falo, o autoconhecimento e o conhecimento é tudo. É uma coisa que ninguém, gente, vai poder tirar de vocês. Quando a gente tem autoconhecimento de nós mesmos, quem nós somos, e quando a gente tem conhecimento da espiritualidade, das energias, a gente começa a saber qual é a necessidade daquele momento da gente na nossa vida e abraçar a energia que já nós estamos precisando naquele momento, né? E isso é muito importante. Né? Então hoje eu vim falar sobre esse Odu, né, que passamos, o Odu Ossá, terrível, o caos que vem de dentro. Então, quando você tiver com esse caos dentro de você, essas perturbações, às vezes, os seus ancestrais pedindo para você acordar, entendeu? Ele traz aquele incômodo que a gente fica para lá e para cá, não sabe o que fazer, porque ele está querendo que você faça alguma coisa. Às vezes nem é o coleguinha do lado que está te atacando, né? Com ataque físico, né, com ataque mental, às vezes é a sua ancestralidade, o sangue que corre na sua veia que tá te chamando a atenção para alguma coisa. E a gente, como a gente gosta de botar a culpa no outro e nos fazer de vítima, né? A gente acaba culpando todo mundo à nossa volta. Tem uma diferença muito grande, a gente tem que prestar atenção nisso, quando é ataque de fora e quando o ataque vem daqui de dentro, do sangue que corre na nossa veia. Né? Quem tem uma percepção espiritual consegue diferenciar um ataque do outro. Agora, nesses últimos dias, vamos nos preparar, né, gente? Vamos tentar fazer essa mudança necessária, né? Que foi tão exigida nesse ano pra gente, né? Essa ventania de nossa mãe Ansã. E vamos abraçar a energia de nosso pai Exu ano que vem, né? Saindo da nossa zona de conforto, né? Tendo coragem para fazer isso e trabalhar a nossa vaidade, porque por muitas vezes a gente vai ter pessoas que vai tentar nos bajular, né? Nos elevar para
tentar tirar proveito da gente, tá? Então a gente também tem que ficar ligado nisso. E vai ter pessoas que vai tentar, né, como vou dizer, muitos elogios, né, para poder elevar a nossa vaidade. Então a gente não tem que deixar os elogios elevar a nossa vaidade, nem as críticas nos diminuir, né? Porque cada um tem uma opinião. Alguns vão gostar do que nós estamos fazendo e alguns vão odiar o que nós estamos fazendo. Então a gente tem que ficar no meio termo. A gente não pode, né, se levar demais, abraçar muito os elogios para a gente não elevar muito essa vaidade, que é uma coisa perigosa. Vaidade demais é perigoso, tá, gente? E a gente também não vai deixar as críticas, né, construtivas, no caso, diminuir quem nós somos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha dado para entender, né? E é isso. Muito feliz ano novo para todo mundo que chegou até aqui, que nem todo mundo chega até o final do vídeo, mas espero que vocês estejam preparados, né, para as coisas que estão por vir, né? E para a gente não tentar levar a vida tão pesada, né? Tão, como eu vou dizer, essas transformações na nossa vida tão assim. Vamos tentar soltar um controle um pouco da vida e deixar na mão da espiritualidade, que eles sabem o que faz melhor do que a gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos.